Muito boa noite, quero saudar a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom estarmos reunidos mais uma vez, mais uma noite, para juntos ouvirmos e meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Nós não estamos ao vivo hoje, eu estou lá no interior, passando um tempo com a família, mas nós deixamos essa mensagem gravada e mesmo não estando ao vivo, você pode usar aí o chat, os comentários, para escrever os seus pedidos de oração, para que todos nós que estejamos aqui conectados possamos ler e orar uns pelos outros também, cumprindo assim a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui com a gente, você que vai chegando. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, ou acompanhar a palavra que está sendo projetada. Nós faremos a leitura de um texto conhecido de todos nós, um texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e verso 10. Um texto conhecido, como eu disse, de todos nós. 1 Pedro capítulo 2, segundo capítulo, verso 9 e verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançam misericórdia. Amém? Palavras do Senhor. Nós somos a geração eleita. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu a cada um de nós. Eu, você e todo aquele que crê em Cristo Jesus. Somos o sacerdócio real. Todos nós temos uma função, todos nós devemos trabalhar. Somos a nação santa, separada para Deus. Povo de propriedade exclusiva dele, com uma missão muito importante: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que assim estejamos dispostos a viver como uma geração escolhida por Deus, como uma nação santa, separada, exercendo o nosso sacerdócio, servindo na igreja, servindo na sociedade, servindo onde estivermos, em nome de Deus. Porque é para isso que eu e você somos chamados, é para isso que eu e você fomos eleitos, é para isso que eu e você nós somos a nação santa separada. Não separada das coisas, não separada do mundo, mas separada para Deus, a fim de viver com Deus onde nós estivermos, proclamando essas virtudes, as virtudes do reino de Deus, onde nós estivermos. Portanto, que nós estejamos dispostos a dizer sim, para que Deus nos use onde nós estivermos. Amém? Louvado seja Deus. Quero convidar você a orar, baixar a tua cabeça comigo, buscar a presença do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Nós somos a geração eleita. Te louvamos, ó Pai, porque nós somos a nação santa, o povo separado de propriedade exclusiva tua, ó Pai. E nós somos o sacerdócio real. Somos escolhidos para te servir e servir em teu nome, Senhor. Portanto, que na unção do teu Espírito Santo, ó Pai, o Senhor nos ensine, nos dê coragem, vigor para continuar proclamando as virtudes do teu reino, as virtudes das quais o Senhor nos chamou. Nos chamou, Senhor, das trevas, das trevas do pecado, para vivermos a sua maravilhosa luz. Nos ajude, Pai, nos ensine e nos use em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, ainda que distantes, mas conectados pelo teu Santo Espírito, e pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua provisão, o teu cuidado sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui conectados nesta hora. Pedimos, ó Pai, a tua unção, a tua direção, a tua provisão sobre os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, acamados. E fale conosco nesta noite, ó Pai, para que possamos relembrar e, sobretudo, ó Pai, entender a tua palavra para viver e praticar nas nossas vidas.
Obrigado, Senhor, pelo tempo em que estamos tendo no interior com a nossa família. Tempo precioso, ó Pai, de descanso, de refrigério, de renovação, ó Deus. E que o Senhor possa continuar nos abençoando, ó Pai, enquanto teu povo. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, cuide de nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados, porque muitas vezes falhamos. Falhamos em cumprir as suas ordens, ó Pai. Suas ordenanças, o seu chamado para as nossas vidas. Por isso pedimos perdão, Senhor. E perdoados pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia, pedimos que o Senhor nos use e continue nos abençoar como o Senhor tem feito. Por isso nós oramos, nós agradecemos e fazemos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um aviso aqui para nós. Dia 1º, né? Dia 1º de dezembro, né? Logo ali, parece que vai demorar, mas passa rápido. O Arena Kids estará fazendo mais uma vez a noite do hot dog. Nós tivemos aí o mês passado, né? Foi muito bom, né? As meninas já fizeram alguns ajustes aí, conversando com as pessoas. O preço é o mesmo, R$15 o hot dog, R$18, né, o combo com bebida. As encomendas devem ser feitas até o dia 28 e, se possível, você já acerte, né, pelo Pix, para que no dia 28 não tenha muita fila ali para acertar, né, fazer o pagamento lá no salão. Então você já faz a sua encomenda, se for possível já faz o Pix, né? E todo o dinheiro arrecadado vai ser convertido para que a gente faça o Natal do Arena Kids, como a gente tem feito já nos 2 últimos anos, chamando as crianças aqui do nosso bairro, né? Aí dia 1º de dezembro, né, teremos aí. E é muito importante a sua participação, não só comprando o cachorro-quente, mas orando por este evento, né, o Natal do Arena Kids, uma forma de você ajudar também, além da oração, comprando o seu cachorro-quente. Então, esteja participando, se faça presente, ajudando e incentivando as meninas deste ministério. Amém? Louvado seja Deus. Depois nós vamos avisar vocês também como que vai acontecer o Natal do Arena Kids. O pessoal já tem avisado aí aos domingos, mas é importante você já orar, né, estar intercedendo e, se possível, participar. Pergunte para as meninas se você pode ajudar com alguma coisa. Nós tivemos aí nos 2 últimos anos um Natal muito abençoado, crianças do bairro, né, chegando. Algumas crianças ficaram, estão frequentando as nossas escolas, a nossa escola bíblica dominical. Então, não é só um evento, mas um momento de a gente apresentar a Jesus, o verdadeiro sentido do Natal. Então, esteja participando, compre o seu cachorro-quente para ajudar, né, as meninas, para angariar fundos aí para poder fazer este Natal do Arena Kids. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, que nós vamos ler o texto bíblico que será para a nossa meditação desta noite. E o texto se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 26 ao verso de número 28. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 26 até o verso de número 28. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos vocês, todos nós, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém? Palavras do Senhor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém? Nós acabamos de celebrar algumas semanas atrás, ou melhor, semana passada, nós acabamos de celebrar a Reforma Protestante. E é interessante que muitas vezes, diante da Reforma, a gente faz uma reflexão sobre aquilo que nós temos que ser como igreja, olhando para a nossa vida enquanto instituição local, como igreja nacional, enfim. Nós realizamos uma reflexão olhando
para a nossa vida enquanto igreja. E é importante a gente fazer essa reflexão, entender, né, como nós devemos viver enquanto igreja, nossa missão, o que a reforma trouxe para nós a respeito daquilo que nós devemos viver enquanto igreja, né? E uma das coisas que a reforma trouxe para nós, além de tudo aquilo que a gente já meditou, a reforma, nós podemos dizer que ela reavivou a participação de todas as pessoas que são salvos em Cristo Jesus, tá? Para exercer a missão de ser igreja. Como a gente leu no início, nós somos a geração eleita. Somos a nação santa, somos eleitos por Deus. E a reforma trouxe esse sentido de volta para nós, de que todos nós temos uma participação importante no que diz respeito a ser igreja, a exercer a missão de igreja. Eu, você, todos nós, todo aquele e aquela que manifesta sua fé em Cristo Jesus, tem e deve exercer uma participação importante no que diz respeito à missão de ser igreja neste mundo. Se nós olharmos para a reforma, a gente vai ver que a reforma ela trouxe para nós uma reflexão de que não cabia mais apenas, né, ao sacerdote, ao papa, ao alto clero, vamos dizer assim, ser um intermediador entre o povo e Deus. A partir da reforma que nós acabamos de celebrar e da justificação pela fé, que é um dos pilares da reforma, Lutero não via mais essa necessidade ou um sentido de ter uma superioridade santa, né, entre o povo e Deus. Como que se somente através daquela pessoa, as pessoas pudessem buscar a presença de Deus, louvar ao Senhor. Lutero, com uma das suas primeiras atitudes, colocou em linguagem comum os hinos entoados ao culto, traduziu a palavra, pois tinha convicção de que era possível que todas as pessoas, sem nenhuma intermediação, tivessem acesso e louvassem a Deus. Um culto vivo ao Deus vivo foi um dos pressupostos da reforma que induziu a obra missionária de levar este culto a todas as pessoas, transpondo as barreiras da divisão entre o alto clero e o povo, entre o poder clerical, papal, enfim, né? Trazendo Deus para perto das pessoas de uma maneira bem simples, podemos dizer. E a reforma ela fixou como os pilares da fé cristã, baseando-se na ênfase central, né, da reforma, as solas que a gente conhece, sola graça, sola fé, somente Cristo, somente Escritura, somente a glória a Deus. E a gente estudou, conversou um pouco sobre isso na nossa série de mensagens, Uma Nova Reforma. E toda vez que a gente conversa sobre reforma, não tem como a gente não conversar sobre esses pilares. Mas alguns estudiosos, a gente estudando e vendo a reforma, ou a tradição reformada, como a teologia chama, alguns estudiosos, teólogos, afirmam que nós poderíamos muito bem adicionar uma nova ênfase, que certamente foi um dos pilares da reforma também, que é o sacerdócio. Como no texto que nós lemos no início, somos o sacerdócio real, a nação santa, o sacerdócio de todos os crentes. Por quê? Lutero, se a gente olhar, quando Martinho Lutero lançou o seu desafio de reformar a igreja católica, ele não fez animado por um espírito de rebeldia apenas, de um protesto, né, protestante, né, mas movido por convicções enraizadas na palavra de Deus. Então, quando Lutero ele lia a palavra, ele falava: peraí, eu tenho acesso direto a Deus. Eu posso ter acesso a Deus e esse Deus quer me usar. Então eu não preciso de intermediações, eu não preciso pagar por isso, não preciso pagar pela minha salvação, não preciso fazer nada. Eu tenho acesso a Deus e Deus está em mim, Deus quer me usar. Lendo as Escrituras, Lutero ele percebeu que todas as pessoas tinham livre acesso. E mais do que isso, poderiam ser usadas para contribuir para o crescimento do reino de Deus neste mundo, como a nação santa, como sacerdócio real. Não só os profissionais da religião, os papas, ou como hoje os pastores, bispos, enfim.
Se a gente olhar para a doutrina da justificação pela fé, Lutero ele vai encontrar essa base para essa solidariedade, se assim podemos dizer, inalterável dos cristãos entre si, que tornava impossível a divisão tradicional entre eclesiásticos e cleros, o clero e os leigos, o povo. Mas todos poderiam juntos louvar ao Senhor, se ajudando. Ainda hoje, mesmo sendo uma igreja protestante reformada, sem perceber muitas vezes, a gente comete o mesmo erro. Continua cometendo o mesmo erro. Nós cultivamos em nossas igrejas uma estrutura sacramental, que exclui a participação de todas as pessoas na realização de seus dons muitas vezes. Nós temos em nossas igrejas os chamados ministérios ordenados, como a nossa Constituição traz, os pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas. E tal estrutura ela é importante para o desenvolvimento, a direção da igreja, direcionamento dos trabalhos. Mas nós cometemos o erro de concentrarmos o exercício de ser igreja apenas nessas figuras. E um dos grandes desafios que eu tenho encontrado no ministério pastoral, queridos irmãos e irmãs, é essa tentativa de descentralizarmos a figura pastoral. De que o pastor precisa fazer, é o pastor que faz sozinho. Hoje, graças a Deus, a gente tem enxergado, as pessoas têm enxergado isso, de que elas precisam fazer. Mas não como obrigação, porque elas são o sacerdócio real. Elas são chamadas para exercer. Elas têm livre acesso a Deus. A minha oração, o que eu faço, não tem mais poder daquilo que você faz, junto comigo aqui na igreja. Todos nós temos uma vocação, somos chamados por Deus para sermos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, e diante desta vocação, deste chamado, todos nós devemos trabalhar juntos para a edificação do corpo e para a propagação do reino de Deus neste mundo. Eu me lembro quando o conselho me chamou para pastorear a igreja, eu falei assim, olha, se a gente olhar para a Constituição, existem algumas coisas que somente o pastor pode fazer. Ministrar a ceia, cuidar da liturgia. Mas as outras coisas, todos são chamados a exercer. Pregar a palavra, ministrar a palavra, visitar, trabalhar, pensar em métodos, em coisas que a gente pode fazer na igreja para melhorar, para crescermos, para sermos melhores. Efésios 4, Paulo vai nos orientar sobre os dons. Temos vários dons. Cada um de nós temos um dom e todos eles juntos devem ser usados para a edificação e crescimento do corpo de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é extremamente prejudicial para a vida da igreja, para a vida do corpo de Cristo, quando, por exemplo, todo o trabalho de uma igreja local, ela fica centralizada no trabalho pastoral ou dos líderes dos ministérios. Ele é o líder, ele que pense, ele que faça, ele chega em mim, fala para fazer e eu faço se eu tiver tempo, Mas não. Eu costumo dizer que no reino de Deus não há muita proatividade, já repararam? Na igreja o povo fica esperando fazer. Como na vida, nós somos assim, muitas vezes. Mas quando nós entendemos esse princípio de sacerdócio real, nós somos proativos diante do reino de Deus. Nós não esperamos, nós fazemos. Porque eu e você, nós precisamos entender que na vida da igreja, não há ministério mais ou menos importante. Todos nós somos cooperadores do reino de Deus neste lugar onde nós estamos. Todos nós juntos devemos trabalhar, se relacionar e exercer o nosso dom para a edificação do corpo. Não importa a sua idade, todos nós devemos nos unir nessa missão que o Senhor nos chama a realizar. Apesar de sermos diferentes, de termos dons diferentes, nós somos corpo. Efésios 4, de 1 a 16, vai dizer que nós devemos nos unir, nutrir em nossos relacionamentos uma unidade, que é diferente de uniformidade, de pensar todo mundo igual, fazer todo mundo a mesma coisa, não.
de estarmos juntos em unidade, cada um pensando diferente, agindo diferente, trazendo ideias diferentes, que cooperam para o bom desempenho do corpo de Cristo. Baseando-se, lógico, na palavra, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos pessoas diferentes, mas que agem juntas, unidas num único propósito, de compartilhar a palavra de Deus. E o texto que nós lemos agora há pouco, da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 28, nos diz que todos nós somos o quê? Todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E que todos são o quê? São um em Cristo Jesus. Princípio de unidade na presença do Filho. Princípio de unidade na presença do Pai. Todos nós somos filhos de Deus. O pastor não é mais filho de Deus do que o irmão que senta aqui no banco. Não, todos nós somos de igual modo, mediante a fé em Cristo Jesus, filhos de Deus. E para Deus não há filho preferido. E o princípio de unidade na presença de Jesus, de que todos nós, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há raça, não há nada, não há cargo, não há nada que nos separe. Todos nós estamos juntos em unidade, na mesma linha, na presença de Deus. Nós precisamos entender esses princípios para as nossas vidas. Todos nós somos filhos. Pela lei temos consciência de que somos pecadores, culpados. Mas pela graça somos justificados pela fé, e pela fé somos feitos filhos de Deus por meio da adoção. Somos justificados não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz. E quando nós cremos em Cristo, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, uma família que deve caminhar junta, se ajudando, se fortalecendo na presença do Pai. E como filhos de Deus, nós estamos unidos em Cristo Jesus, em um só corpo, em uma só fé, em um só Espírito, em um só pastor. A fé em Cristo elimina todas as distinções, preconceitos ou qualquer senso de superioridade que muitas vezes nós achamos que temos. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Se existe alguém que tem senso de superioridade, é o tal do pastor. Eu não sei se você já presenciou um irmãozinho na igreja que foi eleito líder e aí ele se enche, né, o ego infla, né, e aí ele tem esse senso de superioridade. Agora eu sou líder. Eu sempre dou o exemplo que quando a gente sai do seminário, a gente chega, né, e fala assim, agora eu vou chegar na reunião do conselho, vou bater na mesa e dizer, ó, conselho, é assim, 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 a igreja vai ser assim, assim, assim. Esse senso de superioridade. Agora eu me formei, 5 anos de faculdade, teologia, agora eu sou pastor, né, ou reverendo, né, e agora eu vou fazer, vocês vão ter que me obedecer. Mas não é assim que deve acontecer. Todos nós temos que nos ajudar. Eu me lembro de uma das coisas que eu falei para o conselho, falando novamente quando eu iniciei o ministério. Eu falei para o conselho, olha, vocês estão aqui há muito mais tempo que eu na igreja. São vocês que vão me ajudar a entender o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, porque eu não sei. Acabei de me formar, estou tremendo as pernas aqui, não sei nem o que eu vou fazer. Mas juntos, enquanto conselho, vamos chamar os líderes para perto, vamos intensificar, né, esse chamado para a igreja. Mas com o decorrer do tempo, no drama da rotina, né, como a gente conversou alguns dias atrás, a gente vai se esquecendo, a gente vai centralizando, vai deixando para o outro, a gente vai terceirizando um serviço que é nosso. Não tem como a gente terceirizar, queridos irmãos e irmãs, o chamado de Deus para as nossas vidas. Seremos cobrados por isso. Lutero ele rompeu decisivamente com essa divisão tradicional da igreja entre o poder e os leigos, entre os poderosos que tinham acesso a Deus, e aí você tinha que comprar, você tinha que fazer algo para merecer esse acesso que não era direto, era através daquela pessoa. Mas Lutero vai romper isso e dizer que todo cristão é um sacerdote em virtude do seu batismo, da sua fé em Cristo Jesus. E esse sacerdote deveria diretamente
tem diretamente acesso a Deus, acesso ao Senhor. A gente precisa entender, a palavra nos ensina que nós somos sacerdotes como Jesus é sacerdote, é o sumo sacerdote. Somos filho como Ele é filho. Estamos juntos, unidos com Cristo. Cada membro tem parte igual nesse sacerdócio. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Isso significa que os ofícios sacerdotais são propriedades comuns a todo cristão. Mas eu não sou eleito diácono e se eu ver alguma coisa suja ou alguma coisa quebrada, eu não vou nem me preocupar, vou virar a cara porque esse é problema do diácono. Como o Joe sempre diz, né? A Marli deve estar aqui acompanhando. Né? Não, todos nós somos diáconos, e de fato somos. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos presbíteros. Todos nós somos pastores diante de Deus. Pastores no sentido de cuidar, de olhar para a vida um do outro, ter cuidado com a vida um do outro. Nossa unidade e igualdade em Cristo são demonstradas por nosso amor mútuo, por este pastoreio mútuo de cuidar de uns aos outros, de amar uns aos outros. O fato de que somos todos sacerdotes significa que cada um de nós podemos ir diretamente perante a Deus, não há mais intermediadores, e de interceder pelo outro, em favor do outro, de ir ao encontro do outro. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus pertencem à mesma família e são igualmente aceitos por Deus. São eleitos por Deus. Pertencemos a Deus e uns aos outros. Os muros que nos separam foram derrubados. Somos todos iguais nas necessidades. Porque a palavra nos diz que todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E é diante dessa igualdade que todos nós, mesmo sendo ordenados ou não, devemos dar as mãos, lutar pela igreja, lutar pela edificação do corpo, de propagar o reino de Deus, um na vida do outro e na vida de todas as pessoas aos quais Deus colocar em nosso caminho. A reforma não foi apenas a descoberta de que o justo viverá pela fé, que resume o aspecto central do ensino da salvação, mas relacionando isso assim com ênfase da reforma que a gente viu agora há pouco. Mas a reforma ela foi também um retorno ao início de uma eclesiologia, né? A palavra bonita que a teologia traz, uma eclesiologia enraizada na obra de Cristo, que por amor fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos juntos ao nosso Deus. Apocalipse 1,6 diz isso para nós. Onde cada um, diante da sua vocação, coloque-se à disposição de ser usado por Deus em prol da edificação deste corpo. Portanto, aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você tem exercido o seu sacerdócio? Você tem se colocado à disposição de Deus? Na igreja ao qual você frequenta? No bairro onde você mora? No trabalho onde você está? Cabe a cada um de nós nos desafiarmos. Precisamos retornar a essa atividade importante de exercer o nosso sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos aqueles que são chamados para ser usados por Deus. E juntos devemos aprender a sermos conduzidos pelo Senhor da igreja. Não pelo pastor. Se o pastor pedir, eu faço. Se o pastor falar, eu falo. Se o pastor... Não. Todos nós devemos cuidar uns dos outros, servir uns aos outros, nos ajuntarmos como corpo. Portanto, que em nome de Jesus, queridos irmãos e irmãs, e no auxílio do Espírito Santo, possamos ser a cada dia uma igreja em que todos, juntos, não apenas alguns, mas como uma família na fé, porque todos somos filhos de Deus, uma família na fé, possamos continuar trabalhando juntos para a edificação do corpo Jesus. Permita que Deus use a sua vida. Permita que Deus te dê sabedoria, discernimento para ajudar. Já reparou que muitas vezes a gente reclama, a igreja não faz isso, a igreja não tem isso.
Mas aí você está com a ideia aqui na cabeça, mas eu não estou com a ideia na cabeça. O presbítero, o diácono, não está com a ideia na cabeça. O líder do ministério não está com a ideia na cabeça. Então exerça o seu sacerdócio e chega, pastor, olha, seria legal a gente fazer isso. Olha, pastor, vamos fazer isso, né? Mas não dê só a ideia também não, né? Como muitos fazem. Se dispõe a realizar, a trabalhar junto, a ser um instrumento valoroso nas mãos de Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém? Mesmo a gente não estando ao vivo, como eu disse no início, né? Eu estou no interior. Deixa aqui o seu pedido de oração para a gente orar junto. A gente pode ler aqui os comentários e orar uns pelos outros. Então deixa aqui seu pedido de oração, seu pedido de a sua gratidão também, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus. Logo mais eu estou de volta no próximo domingo, não no dia 10, mas no dia 17 estarei de volta, né? Então Deus nos abençoe. Estamos felizes por este tempo que Deus preparou para nós também. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos relembra de um fato tão importante, ó Deus, que muitas vezes esquecemos de viver. De que somos chamados, eleitos, sacerdócio real, nação santa, somos todos filhos, somos membros da mesma família, somos chamados por Cristo Jesus a sermos sacerdócio, a sermos sacerdotes, exercer o nosso chamado, ó Pai. E como igreja, como corpo neste lugar, possamos cada um, ó Pai, nos dispor a sermos agentes de transformação, a pensar, a ajudar e a fazer, Senhor, para que o teu reino se espalhe onde estivermos, para que a sua igreja possa ficar firme, ó Deus, sua igreja possa ser despertada pelo teu Santo Espírito, Senhor. Abençoe cada um dos teus filhos e filhas aqui, cada um dos teus sacerdotes aqui, ó Pai, que o Senhor os use em nome de Jesus. Ó Pai, nós pedimos em especial também para os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, acamados, fazendo o tratamento, ser com eles de uma maneira especial em nome de Jesus. E a nós, ó Pai, nos dê um restinho de semana abençoado, uma noite renovadora de descanso e que logo mais, no final de semana, possamos estar juntos, louvando e adorando o nome do nosso Pai. Nós oramos, nós agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, sacerdócio do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, um ótimo restinho de semana. Domingo tem escola dominical às 9 horas e às 18 a nossa celebração. O presbítero Carlos vai trazer a palavra para nós. Então venha, participe e estejamos juntos em nome de Jesus. Amém? Um abraço.